Olá, gente, bom demais estar aqui com vocês, com mais um episódio do One College Talk. Sempre muito bom estar aqui, participando desse mover que queremos ser de Deus na formação e capacitação de uma geração, de um colegiado de testemunhas, uma geração forte em conteúdo da palavra, uma geração forte em ciência, em filosofia, em conteúdos da apologética, em conteúdos que fazem a diferença na vida de vocês e na vida daqueles que estão perto de vocês. Que você esteja aqui sendo alimentado e sustentado para transbordar tudo que Deus tem para a sua vida. E hoje nós temos dois convidados aqui, né? É um assunto só, mas são dois convidados muito especiais. Trabalham na área que eu também atuo, sou professor, eles também são donos de uma escola. E nós vamos poder conversar aqui com o Albert, com a Mariana. Albert e Mariana, muito obrigado por aceitarem o convite. Uma alegria estar aqui com vocês. E vamos conversar sobre educação cristã, escola cristã, ou cristãos na educação, ou necessariamente um não precisa anular o outro, né? É até melhor que não se anulem. Muito obrigado. Bom demais estar com vocês aqui. Valeu, um prazer para nós estarmos juntos aí, conversar contigo, né, Fabiano, com o pessoal aí também que está ouvindo a gente. Uma alegria poder estar junto com a Mari aqui, de poder vê-la no meio do dia, né? Não é sempre na correria que a gente tem aí. Ainda mais a gente que tem, às vezes, 2 crachás, né? 2 bonés, 2 empregos aqui, né? Então, para mim é um prazer poder estar com vocês. Que legal, que legal. Gente, eu queria ouvir vocês agora. Assim, questão mais pessoal de vocês mesmo. Cada um responde uma hora. Onde nasceram, a idade de vocês, a família de origem de vocês era cristã, não era cristã, a conversão de vocês, como é que foi até esse momento da conversão? Tá. Vai, Mari, você vai. primeiro. Não, eu sou tímido e você... Tá bom, pode deixar. Então, eu sou de família católica, né? Os meus pais, eu nasci aqui em Curitiba, meus pais são do interior aí do Paraná também, então tudo aqui do Paraná. Nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou a única menina do meio. E primeiro a se converter na minha casa foi minha mãe. E daí depois, assim, de um tempo, acho que talvez uns 10 anos mais ou menos, daí ela me convidou para vir num retiro de adolescentes, na época daqui da PIB e tal. Ela estava vindo na PIB com uma amiga. Daí eu vim no retiro de adolescente aqui da PIB e daí fiquei. E tua mãe, quando ela se converteu, você já era nascida? Já era nascida, mas eu era muito criança, assim, então eu não me lembro, assim, desse processo. Nem me lembro, assim, dela ir na igreja. Você não lembra de como era o processo de ter uma mãe crente sem você ser crente? Não até dela não ser crente, daí dela se converter, desse processo de mudança, assim, eu não me lembro. Então eu lembro que daí quando eu me converti, eu tinha 14 para 15 anos. Então daí eu comecei a vir aqui na PIB e daí é que eu fiquei... Daí, nesse primeiro retiro, eu já conheci o Albert, e daí... foi um retiro, assim, abençoado em vários sentidos, né? Dica aí, você, jovem, que tá assistindo, retiro. Cara, abre o olho pro retiro, Deus fala com você, mas olha pros lados, né? Fica ligado, cara, que, olha, vai achar a varoa no retiro. É um ambiente propício para várias manifestações, né? Deus confirma. Aproveita, fica ligado. E você, Albert? Cara, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais sempre envolvidos na igreja e tudo mais. Nasci no Rio de Janeiro. Falava Jesus, nasceu, Nescau, mas só até os 8 anos. Daí eu me converti de novo, porque daí eu vim pra Curitiba, né? Daí, tô brincando aqui com as raízes, né? Mas meus pais tiveram um tempo lá. Meu pai era de Curitiba, minha mãe do interior de São Paulo. E aí ele trabalhava na Petrobras. E aí foi pra lá uma temporada e eu e os meus irmãos nascemos lá. Somos em 4. Eu tenho uma irmã mais velha, só que ela é excepcional. Então ela fica com os meus pais, ela é dependente deles. Aí vem eu, minha irmã do meio, a segunda irmã e o irmão mais novo, né? E, cara, cresci na igreja. Quando viemos para Curitiba em 88, mais ou menos, né? Logo viemos para a PIB aqui. E aí foi no ano, inclusive, que veio o pastor Pascoal aqui para a igreja. Então, cresci aqui na PIB, aqui, na minha infância, adolescência, juventude toda aqui.
E foi onde também tive o privilégio de conhecer a Mari, né, num desses retiros, nos nossos cultos, nos encontros que tinham aqui, na união de adolescentes, né, que era antigamente. E aqui nos casamos, aqui apresentamos nossas filhas, né? Aqui a gente tem vivido, e é onde hoje é o meu ministério, o meu trabalho, a minha carreira, vamos dizer assim, né? Desde 2004 fui convidado pelo pastor Pascoal para trabalhar aqui na igreja. Em 2006 surgiu oficialmente a área de comunicação. Por isso que eu falei no início lá de 2 crachás, porque daí, em 2017, pintou esse sonho doido da gente abrir uma escola, né? Como se a gente não tivesse mais nada para fazer. Tava assim, distraídos. Vamos abrir uma escola. Exatamente. Misericórdia, né? Vocês têm quantos filhos? 3. 3 filhos? 3 meninas. 3 meninas. Quais as idades delas? 11, 8 e 3. 11, 8 e 3. Vocês estão abrindo uma escola dentro de casa. Já tá quase fechando uma turma. Não fale, cara. Às vezes parece que tem 7 lá. Às vezes tem 9. Mas 3 nessa idade vale por mais. Misericórdia. A mais nova, então, a Elisa, gente, de 3 aninhos. Olha, aquela lá. Chegou, veio com turbo. Cara, com tudo. A gente não quer ser mais tranquilo, né? E tal, mas meu Deus. pensa numa menina agitada, mas é benção. Ô, Albert, você já deu aí o toque que eu ia comentar, pedir para vocês falarem. Como é que é o esquema de vocês, a rotina de vocês quanto a ministério, trabalho? O que é ministério? O que é trabalho? A Mari tem alguma ação aqui na igreja. Você é funcionário, está aqui na comunicação. E o que na cabeça de vocês? Qual que é a linha divisória? Onde a educação é trabalho, onde a educação é ministério, onde a comunicação é trabalho, onde a comunicação é ministério? Então, hoje, para mim, a escola, né, ela é eu acho que ela é o trabalho, ministério trabalho, né? Então, assim, eu não vejo como uma divisão, né? Eu não consigo ver, né? Então, assim, eu vou para a escola trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sei que eu estou fazendo ministério, né? Então, assim, eu não consigo ver de maneira separada. É muito claro para mim essa junção, assim, né? Então, eu tenho, assim, essa convicção, né, desse chamado, assim, né, de Deus também, né, do propósito da escola ali, que a gente está ensinando, né, um conteúdo, ensinando, digamos, português, matemática e tal, mas a gente também está ensinando, né, levando Jesus, ensinando essa parte cristã, ministrando no coração. Então, é muito junto ao mesmo tempo, né? A tua formação é em quê, Mari? Então, eu sou nutricionista. Você é nutricionista? Sou nutricionista. Ou, como eu digo, sou formada em nutrição, né? Não sou nutricionista, eu sou formada em nutrição. Você nunca chegou a atuar como nutricionista? Trabalhei, Eu trabalhei 6 anos, né? Como nutricionista. E até é muito engraçado, porque eu não gostava de criança. E eu fui ser nutricionista numa escola. E daí, ali que eu comecei a ter essa convivência com criança, e daí começou a despertar, né, esse sentimento e tal. Só que eu trabalhei esse tempo como nutricionista e depois eu me desgostei, assim, com a profissão. E daí eu tive as meninas e tal, e daí o Albert pegava muito no meu pé, mas daqui a pouco elas vão crescer, você vai ter que... vai né, ter que fazer alguma coisa, porque... E daí eu fui fazer um coaching. E daí, nesse coaching, deu pra eu fazer pedagogia. Aí eu fui fazer pedagogia. Eu queria que fosse medicina, queria. Né? Advocacia. Houve, sim, uma cara de tristeza dele Engenharia. mesmo. Gastei com coach pra descobrir que você é pedagoga. Sim, realmente teve essa cara, assim. Ele fala brincando agora, mas ele... Capaz. E daí, na época, eu fui estudar, né? Fazer e tal. E a gente nem imaginava, né? O que Deus estava planejando, né? Então... Eu concordo com você, Maria. Eu também, como profissional de educação, eu não vejo essa separação entre ministério e o trabalho, o ambiente escola. É um propósito, né? Eu também, cara, parece que vira uma chave na gente, assim, que você descobre o teu propósito, o teu chamado, a tua vida. Então... Comunicação tem isso também? Total. Para mim, assim, talvez bem lá no começo, quando você não tem essa maturidade, você quer ali, ó, eu tenho um horário, eu tenho que bater ponto, tenho que bater cartão, é minha responsabilidade.
sabe, você fica nessa... Mas depois que você entende o teu propósito, o teu chamado, o teu significado de vida, e é algo que você tem paixão, né? Que você gosta, que você se sente empolgado, mistura muito mesmo essa coisa do chamado, ministério, trabalho, e aí não tem hora, não tem tempo ruim, não tem essa coisa, não, eu tenho que folgar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Claro, veja bem, um parênteses, você tem que cuidar com o seu tempo de descanso, né? Não exagerar para você não ter que ficar lá andando com o tanque vazio, lá no Wayne Cordeiro. Então, tem que cuidar, mas deixa de ter esse legalismo, né? Esse lado todo de tal hora, tal dia, tal salário, tal coisa. Não é por isso que você vive, pelo que você faz, né? Eu gosto muito de uma citação que eu vi num livro, acho que foi do Formador de Heróis, que fala de um outro livro ainda, do Fresh Wind, Fresh Spirit, Jim Cymbala. Ele fala assim, eu me assusto em pensar que a minha vida pode passar inteira aqui e eu não consegui ver Deus se revelar de forma grandiosa e poderosa na minha vida, né? Durante o meu tempo aqui na Terra. Então, eu acho que se a gente tem essa outra perspectiva, esse outro olhar, cara, aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo que você atua, se mistura entre trabalho e ministério e você vai com tudo. Né? E eu penso que quando você entende o que é o amor de Deus, o que é a vida com Deus, se você se converte, você tem uma vida cristã, quando você está em contato com pessoas, você não vai olhar para aquelas pessoas de um jeito normal, como qualquer outro ser humano. Você sabe que aquele propósito de Deus é para aquelas pessoas também. Né? Aí você chega num ambiente de trabalho que você está simplesmente 100% do tempo cheio de gente com você, você não tem como olhar para aquilo e falar, cara, eu estou aqui só para trabalhar. Né? Obviamente com muita ética, muito comprometimento, muito profissionalismo, há algo que transborda, né? Algo que transborda. E não transborda assim necessariamente para atingir alguém, mas a minha consciência que eu tô ali para passar um conteúdo, mas a minha presença ali, eu tô com a presença de Deus junto comigo, e essa presença vai... E não importa onde, né? Porque às vezes a gente ouve, mas aí é fácil você falar, Albert, você tá na cara de comunicação de uma igreja, é ministerial, a Mari tá numa escola cristã, né? É impacto direto na vida. E eu tô aqui ouvindo vocês e trabalho fazendo hambúrguer numa lanchonete, né? E cara, às vezes é você descobrir de que forma, com o seu trabalho, com a sua realidade, numa conversa com os colegas de trabalho, uma pessoa que está do lado ali te passando o pão, você vai ter um impacto na vida dela. Ou na vida dos clientes. Quantos clientes você vai conseguir tocar a vida através de um sorriso, através de um elogio, através de uma palavra ali? Trabalho bem feito, do melhor lanche, do capricho. Exatamente. Aconteceu uma situação bem interessante assim com a gente. Tem um fornecedor ali, uma quadra da escola, um fornecedor de material de construção. E sempre quando dá um socorro, assim, uma situação, emergência, a gente corre ali pegar alguma coisa. E uma funcionária contou que um dia foi lá e daí ela voltou. O rapaz falou para ela assim, vocês são cristãos, né? Daí ela se assustou, assim, dela... a gente tal. Daí, por quê? Não, porque todo mundo que vem ali da escola pegar um material, vocês são diferentes, eu não sei explicar, vocês são diferentes, tem alguma coisa diferente em vocês. Então, assim, a gente percebe, né, dentro disso que a gente está falando, porque a gente é em todos os lugares. Sim. Né? Então, não importa se a gente está trabalhando, se a gente está comprando, se a gente está vendendo, se a gente está atendendo, né? Em todos os momentos, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. Então, imagine com aqueles que a gente está o tempo inteiro, todo dia, né, tendo a oportunidade de fazer a diferença. Então, eu acho que é isso, a gente descobrir o nosso propósito e trabalhar e fazer o ministério ao mesmo tempo. Perfeito. E nisso tudo, uma nutricionista que fez uma mentoria, chegou numa pedagogia, um comunicador, de repente, vamos empreender numa escola. Descobriram a galinha dos ovos de ouro? Que tá acontecendo? O que aconteceu? Por quê, gente? Da onde surgiu tudo isso? Tem algum segredo? Como é que surgiu tudo isso? Para quê? Sim. Qual que é a ideia? Claro, olha, você, gente, que quer ficar rico, que quer ficar milionário, que quer ter uma vida tranquila, sossegada, abra uma escola. É o negócio mais tranquilo que existe de todas as opções, gente. Olha... Gente, não, eu brinco. Esse pessoal de educação, cara, você professor, você professora,
Tá na Bíblia, você vai ter lá no céu uma mansão com um jet ski pro Acho rio. justo. Você vai ter, cara, uma mansão com um pier, assim, ó. Lá no céu, tua casa vai ser enorme, você vai ter de tudo. Não, é brincadeira, é um chamado de vida que esse pessoal da educação tem, né? E, cara, sabe às vezes essa coceirinha de empreender, de puxa, ter um negócio próprio e tal. Muitas pessoas às vezes têm, outras às vezes não. E muitos, claro, não entram em ação e não fazem nada acontecer. E eu sempre me considerei algo nessa categoria, assim, né? E de vez em quando com a Mari a gente brincava de negócio próprio, de falar, de empreender, mas nada concreto, né? Muitas pessoas fazem isso. E de vez em quando a gente falava sobre isso na questão da educação, né? De abrir uma escola. Nossa, como é que seria? Como é que chamaria? Que tal varinha mágica, né? Varinha mágica, entendeu? Enfim. E aí, em 2017, cara, a gente começou um mover de Deus, assim, um incômodo, sabe aquela luta com Deus, assim, de algo que às vezes você fica meio inconformado. Você olha para a realidade, para o mundo que a gente está e hoje cada vez mais escancarado, né? A necessidade de formação de valores, de princípios, a perda da sensação de autoridade, de submissão, de desrespeito. Aquela figurinha, eu sempre falo daquela figurinha do Facebook lá. Antigamente era o pai, a mãe, o aluno e a diretora ali, a professora, né, dando de dedo ali, né? Hoje é o contrário, a família dando de dedo em cima da diretora ou do professor. E aí se perde muito tudo isso. E aí esse incômodo, puxa, a gente podia ter uma escola cristã, né? Uma escola que formasse, que mudasse, que levasse o conteúdo, o ensino, mas também os princípios, os valores, né? Puxa, mas quem? E aí eu fiquei nesse remoer aí com Deus durante vários meses, compartilhando com a Mari, né? Até que ele foi falando, é com vocês. E aí a gente foi pedindo sinais, a gente foi pedindo comprovações, provas, né? De que realmente era pra gente empreender nessa área, né? E aí Deus foi confirmando, foi dando sinal e aí a gente foi, né? De uma forma bem resumida, assim, mas meu Deus, gente, E o propósito, assim, pensar assim, a cosmovisão, aquilo que está dentro, aquilo que é intangível dentro de vocês quando vocês pensam no empreendimento. Poxa, um empreendedor pega às vezes uma reserva que tem ou usa um crédito que demorou para construir junto a uma instituição e coloca tempo, vida, esperança, expectativa e até sobrevivência nisso. Sim. Para vir para a educação, como é que foi isso dentro de vocês, assim? Da onde surgiu? Surgiu na Mari, surgiu no Albert, surgiu juntos? Eu acho que foi um pouco dos dois, né? Mas foi uma coisa assim de que não natural, porque eu não tinha tudo isso que você falou, não tinha um recurso, não tinha pedigree, não tenho, né, empresário na família, nem na família da Mari também, nem nada assim, mas um chamamento assim de muita ousadia e muita fé para a gente começar, né, a empreender. Então, como eu falei, a gente começou a pedir vários sinais, assim, porque, pensa, eu já estava aqui à frente da comunicação da igreja já há tantos e tantos anos, né? E eu falava para a Mari, mas será que Deus está falando mesmo? Eu não quero começar um negócio, um empreendimento que depois possa dar errado, vai dar um furo, não vai funcionar e tal. E aí, entre aspas, assim, imagina a nossa reputação, né? O nosso nome, tudo aquilo que a gente tem construído ao longo dos anos, do tempo. Poxa, eu estou trabalhando aqui na igreja. E outra, eu não tenho tempo, não tenho condição. Como é que vai ser gerenciar tudo isso, né? E tudo mais. Mas aí Deus continua a falar, né? Deus continua a comprovar. E aí a gente começou a dar alguns passos bem ousados, assim, bem loucos, assim, que eu não imaginava que seria o caminho, né? Mas Deus foi usando muito a Mari recebeu algumas palavras também, né? Especificamente essa que eu tinha muito do temor, da vergonha, de ser humilhado. Um dia a Mari chegou com um texto lá, Isaías 54, acho que, né? Ou 55? 54, falando, você não será humilhado, você não será envergonhada, você não será isso, aquilo. E eu lembro que ela tinha escrito isso no banheiro, no chuveiro lá da nossa casa, porque tinha aquelas canetinhas de desenhar no chuveiro, assim, para as crianças tomar banho, né? E ela tinha escrito aquilo tudo e mais algumas passagens bíblicas, assim, que ela tinha recebido. E foi um alento, assim, daquele tempo de angústia que a gente estava vivendo, né? Mas o empreender foi um negócio, assim, muito doido, gente. Não tinha um recurso. Fui atrás do banco. O banco olhou para mim, não te conheço, nunca te vi, por que eu vou te emprestar dinheiro, né? Falei, ai Deus, e agora? Né? E aí me veio uma ideia. Falei, não, isso não pode ser, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas aí eu fui falar com a minha mãe e com o meu avô.
Por quê? Alguns anos atrás, eu tinha dado umas dicas para eles lá, para eles mudarem todo o dinheirinho da poupança do meu avô para uma previdência privada. Porque eles estavam perdendo recurso com o lance da inflação. Estava maior do que a poupança. Falei, mãe, faz isso com o vô lá, cuida aí do patrimônio de vocês, ajuda na questão da sucessão patrimonial. E eu fico vendo isso, mãe, aqui na igreja, as famílias que não se preparam, não se arrumam porque tem medo e não querem conversar sobre a morte, sobre, né, o futuro. E aí depois ficam lá perdendo dinheiro com inventário, com taxa, com advogado, juiz, etc. Resolve isso daí, mãe. Aí eles resolveram uma previdência lá a poupança de vida dos meus avós, que tudo que eles juntaram lá. Meu avô, policial militar de guarda de trânsito, assim, de atravessar criança na rua. Minha avó, copeira, zeladora de igreja. Então era a poupança assim, da vida deles, que ainda poderia ser um recurso de apoio para os meus pais também, que estavam numa situação também complicada. Estava lá na previdência. Aí me veio a ideia. Deus, e se a gente usar esse recurso como garantia para um empréstimo para capital inicial da escola, né? Falei, vou falar com eles, mas eles nunca vão concordar. E aí fui conversar com a minha mãe, contei tudo o que estava acontecendo e minha mãe falou, tá bom, vai, né? Fala com o seu avô. Falei, meu Deus, sério? Achando que ela ia dizer não, né? Aí fui falar com o meu avô. Você poderia justificar. Deus, eu tentei, eu tenho recurso, tenho dinheiro, então fechou a porta, eu entendi errado, né? Aí fui falar com o meu avô, contei tudo o que tinha acontecido, né, o que estava acontecendo e tal. Ele, não, tá bom, pode ser, eu assino. Falei, meu Deus, não acredito. Aí pegamos um capital inicial e começamos. Daí a gente achou que aquele dinheiro ia dar. Ia fazer uma grande. Imagina você ter. Nossa, que doce ilusão, né? Eu tinha uma planilha, um business plan ali, assim, né? Rascunho de business plan. Mas misericórdia, gente. A gente falou que achava que era X e era 5X no fim das histórias, né? No fim das contas. E aí eu lembro de ter tirado umas férias aqui da PIB. Tinha lá umas férias, um monte de atrasado também que eu tinha. Falei, tira uns 30 e tantos dias aí e fui atrás de terreno, de lugar para a escola. Só que um dos textos que a gente tinha recebido era assim, estique as suas tendas, alargue as estacas, né? Você vai crescer para o oeste, para o noroeste, né? Você vai desapossar nações e não sei o quê. Tudo muito grande, muito superlativo e assim a gente não entendeu muito bem. E eu comecei a procurar imóveis pequenos para começar com educação infantil, um negócio menorzinho, faz sentido, né, e tal. Já que eu já estava começando com uma dívida, né? E, cara, nada dava certo. Não funcionava, as negociações não iam. Cara, 4, 5, 6 imóveis. Daí a gente, acho que é pra gente abrir um negócio um pouco maior. Vamos com Fundamental 1, né? Mais crianças e, cara, nada dava certo também. E aí a gente querendo já abrir a escola em 2018. Então era 2017, ali, meados do ano. Vamos fazer um propósito de oração aí com alguns amigos, alguns conhecidos. Até sexta-feira, vamos ver se Deus dá uma resposta. Cara, e aí, naquela semana, sexta-feira, 18 horas, eu recebo um anúncio assim. Pum, né? Alguém tinha visto lá encaminhado. Uma faculdade, um imóvel onde tinha funcionado uma faculdade, né? Enorme. Recebemos naquela semana. Eu entrei em contato, conversamos. Questão de uma semana, assim, tudo certo. 3 indicações fiscais, uma área enorme, assim, 2 imobiliárias, um negócio gigantesco. E eu pensando, não vai dar certo, eu vou pedir carência para só pagar no ano que vem e tal. Os caras concordavam, né? Tudo assim se encaminhou. Meu Deus, né? O negócio estava ficando sério, né? E aí, cara, corremos em rechear, né? Fazer uma espécie de um showroom, né? Na escola, o credenciamento caminhando, o marketing todo. Daí a gente fez a lição de casa, né? Divulgando a escola nas igrejas, ao redor ali de onde iria funcionar, no posto de gasolina, no mercado. Fizemos todo um marketing aí para atrair as famílias. Mas aí teve o lado sobrenatural também. Vou deixar a Mari contar um pouquinho desse lado aí. E daí a gente começou a receber, né, essas famílias que iam visitar lá. Só que era assim, né? A gente tinha uma sala da educação infantil pronta, uma sala do fundamental pronto. E a gente chegava lá e aqui, ó, essa daqui é a sala, vai ser assim, explicava tal. Aí eles queriam ver as outras salas, a gente, então, daí a gente mostrava todas as outras salas vazias e falava, aqui vai ser igual, aqui vai ser igual, aqui vai ser não sei o quê, aqui vai ser, que não tinha nada pronto, né? Então a gente ficava assim, aqui vai ser o parque, aqui vai ser a quadra, aqui vai ser, né? E aqui, nananã, e daí
De repente a gente olhava que as famílias não iam embora, assim, né? Ela terminava a visita, a gente explicava tudo, elas iam lá, de repente a gente, e tal. A criança não quer ir embora, ela quer ficar aqui, porque ela gostou muito, ela não quer ir embora. Daí a gente olhava, assim, e tal. Então a gente começou a perceber que Deus começou a dar o coração das crianças para a escola. Que elas queriam ficar lá na escola, mas não tinha parquinho ainda, não tinha brinquedo, não tinha nada, né? Então a gente começou a viver esse mover de Deus, assim, de algo que nem a gente conseguia explicar, né? Nem os pais. Que teve uma vez que uma mãe depois contou pra gente, né? Que a filha chegou lá e entrou no banheiro assim, mãe, que banheiro mais lindo esse, mãe, que banheiro maravilhoso. Aí a mãe olhava assim... Meu Deus, o que será que ela tá vendo aqui que eu não tô vendo? Meu Deus, esse banheiro. E ela, mãe, você não tá vendo? Que banheiro lindo. Ela, meu Deus, que banheiro. Né? Então, assim, a gente viu que Deus estava fazendo algo que a gente... Além, realmente, né? Que a gente não podia fazer. Então, a gente viu e a gente vê até hoje, né? Esse mover de Deus, assim, realmente... de um passo que a gente deu, né? De algo realmente, assim, que foi... além pra gente, totalmente além, né? A gente até brinca que, como tem assim a cegueira espiritual pro mal, a gente brinca que a nossa foi pro bem, entendeu? A gente fala, se hoje a gente tivesse noção do que a gente tava fazendo, a gente não faria mesmo, assim, né? Conscientemente, né? Então, mas a gente tem vivido, assim, né? Que é algo assim que parece, visto, cara, né? beira quase a irresponsabilidade, se a gente olhar para trás, assim, mas... quando a gente entende e vê os sinais e as marcas e essas coisas que a Mari falou, de olhar a criança correndo pelo corredor, eu quero estudar aqui, e a mãe e o pai, mas filho, e os amiguinhos da outra escola, não, eu quero estudar aqui. E aí as coisas, conforme elas iam acontecendo também, né? Eu lembro de uma semana quando logo que a gente alugou o imóvel lá, a gente estava resolvendo o nome e a marca da Grace, o lápis, né, e tudo mais, e ele iria ser tons de cinza. E aí naquela semana a gente recebeu uma mensagem de uma família amiga, assim, falando, olha, nosso filho sonhou com a escola nova que vocês estão montando. Como assim, né? Ele viu um predinho azul, com bege, com detalhe em azul, e viu que a escola tinha o vermelho do sangue de Jesus. A gente recebeu aquilo e falou, meu Deus, né? Na noite anterior, a gente tinha tido a reunião sobre a logo, e a Mari tinha falado, esse lápis, vamos por um vermelho aí, o vermelho representa uma cor forte, representa o sangue de Jesus, né? Daí a gente mandou a logo que a gente tinha recém mudado e a foto do imóvel que a gente tinha recém alugado, que o pessoal ainda não sabia, né? Pra família lá. E aí foi aquele chororô daquele lado, chororô do nosso lado. Legal. Com azul, né? A pintura do imóvel. Então, cara, algumas revelações, assim, que aconteceu? O imóvel, a gente não contava, ele precisaria de uma adequação muito maior do que a gente imaginava, né? Por ter sido de educação, a gente achou que o imóvel estava bem alinhado. No fim, requereu muito aporte e esse X inicial, na verdade, se tornou em 5X. E aí, tive que fazer empréstimo da consignação do meu salário, refinanciei carro, fomos atrás de empréstimo com meu sogro, minha sogra, ajudando. E esqueci o que eu ia falar. Você estava falando da cor do prédio, isso, dos ajustes do prédio, das adequações. E a gente foi atrás desses empréstimos todos para fazer a escola funcionar, mas sempre assim debaixo de muita revelação, de muita confirmação, né? Eu lembro de um dia que eu cheguei na igreja aqui, daí isso já tinha acabado as férias aqui. Aí eu tava, Deus, será que, né? Eu acho que eu entendi errado, não é possível, me dá um sinal, mais um sinal, né? E eu lembro de eu sentar na minha mesa, que era aqui nessa sala, inclusive, e aí 10 minutos depois veio um colega aqui assim, Albert, cara, eu e minha esposa, assim, a gente tava orando e a gente sentiu de Deus, a gente ouviu falar que você tá abrindo uma escola meio maluca aí e tal, a gente sentiu de entregar isso daqui. E aí ele me entregou um envelopezinho. E era uma cartinha encorajando a gente, falando que Deus havia falado com eles e deu lá uma ofertinha. Cara, era pequenininho frente a toda a demanda que a gente tinha. Mas foi mais uma confirmação. Tipo, Deus dizendo que a gente tava nessa, né? E da mesma forma, tinha outro dia que eu tava preocupado com uma compra lá, um investimento que tinha que fazer. E aí eu, de novo, angustiado, orando, Deus, eu tava ouvindo a Bíblia no carro, no som do carro, eu cheguei, estacionei e desliguei o carro. Só que o áudio continuou tocando e virou o capítulo, que também era Isaías 54, tava ouvindo de novo, virou para 55 e ele começa dizendo, vá e compre, mesmo sem dinheiro, sem recurso, vá e compre do leite, do mel, daquilo que precisar, não sei o que, não sei o que. Eu falei,
Deus, ok, amém, vamos lá, mais uma vez, vamos em frente, né? Então a gente foi muito embaixo desses sinais. Eu não sou empreendedor, mas gosto muito de ouvir os empreendedores que servem a Deus, que empreendem debaixo da direção de Deus como vocês. Desconheço alguma história diferente disso, né? Cada um tem suas esquisitices, cada um tem suas experiências bem doidas, assim, e eu creio que só ratifica aí a direção de Deus para vocês. Mas em relação à sociedade, hoje uma escola cristã, ela é bem vista? Ela é benquista? Faz diferença ser uma escola cristã, não ser uma escola cristã na hora de captar alunos? Como é que vocês têm vivido isso? Olha, eu lembro de pensar, quando ainda mais jovem, assim, e recém nascida a nossa primeira filha, assim, de titubear, de pensar, eu não sei se eu coloco minha filha numa escola cristã, porque daí vou estar colocando ela numa bolha e vou afastar ela do mundo e da realidade, ela precisa aprender a se impor, se defender, né? E eu pensar muito nessa coisa da bolha. Cara, hoje eu penso que já é uma arca, né? No tempo que a gente está vivendo, a escola é uma arca, assim, porque tá tão difícil, tão intenso, que o quanto mais a gente puder, desde pequenininho, né, incutir, inculcar na cabeça dos nossos filhos aí os nossos valores, os princípios que a gente acredita, até que, chegando lá numa faculdade, enfim, no ensino médio, onde for, ela possa ter uma base mais sólida, cara, é melhor. Eu tenho visto e entendido isso cada vez mais, assim, né? E a Mari tá lá, tá o dia todo lá, pode falar melhor, mas a gente tem visto famílias que às vezes não estão num contexto de igreja constante, assim, que tem buscado, eu quero isso daí para minha casa, eu quero isso daí para minha família, para os meus filhos, né? Eu vou numa igreja, eu não vou na igreja, enfim, mas tenho buscado isso, né? Então, não sei, a Mari pode... Eu acho, assim, importante a gente entender que a escola cristã, ela... nela também acontecem coisas que acontecem na escola não cristã, né? Porque talvez não todas as coisas, né? Porque o que eu percebo? Que muitas famílias colocam o filho na escola cristã, a gente até brinca achando que lá é o céu, entendeu? Então, assim, lá não é o céu. Lá o amiguinho bate, lá o amiguinho empurra, lá o amiguinho pega o lanche, lá o amiguinho pega o copo, esconde o penal, empurra. Tem amiguinho que fala o palavrão, né? Então, assim, tem o amiguinho que se corta também. Então, eu acho assim que eu acho que isso é a primeira coisa que é importante a família entender que também acontece na escola cristã. Também tem o amiguinho depressivo, né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que também acontece na escola cristã. A principal diferença da escola cristã é como nós vamos lidar com todas essas situações, né? Então, assim, como que ocorre a intervenção nessas situações do dia a dia? Como que o professor faz a intervenção na hora que acontece uma situação? Como que acontece a relação da família com as situações que acontecem com o filho dentro da escola, né? Porque, assim, quando eu estava fazendo a pedagogia, eu fiz estágio em outras escolas e eu vi que muitas situações que aconteciam na escola não chegavam no pai, né? Então, assim, tem escolas que preferem que não chegue no pai as situações, porque não querem incomodar o pai, não deixe lá o pai, né? Então, deixa quieto aqui, vamos resolver aqui. Então, assim, dependendo a situação, a gravidade ou a recorrência, a gente vai chamar esse pai, você precisa saber, está acontecendo isso, o comportamento do teu filho é esse, a gente trabalha em parceria, então a gente vai te chamar, você tem que estar junto, né? Então, assim, eu vejo que essa é a principal diferença, né? Certo. Falando ali, particularmente ali da nossa. Então, assim, porque vai ter o amigo que vai bater, que vai xingar, que vão ter todas essas situações, mas como a gente vai lidar, e principalmente à luz da palavra, né? Então, assim, nessas situações a intervenção sempre vai trazer a Bíblia, sempre vai trazer a pessoa de Jesus, sempre vai trazer essa reflexão, né? Então, assim, que talvez é a principal diferença. Então, não é que não existam essas situações,
né? Então, porque às vezes quando a gente fala, pode parecer assim, eu vou pôr lá, porque lá ninguém fala palavrão, porque lá ninguém briga, lá ninguém empurra, lá, né? Então, assim, quando lá no futebol da escola cristã não vai ter nenhum problema. Mas não é, né? Vai ter, mas como a gente vai lidar com tudo isso é que faz a diferença, né? Essa visão romanceada, às vezes, né? Sim. Eu achei excelente noção, essa né, sua desromantização da coisa, que eu acho que é importante a gente ter bastante consciência disso. Mas né? a gente vê também o outro lado também, né? De como espontaneamente surgem situações ali tão preciosas, né? Poxa, das crianças voltando no carro para casa cantando um corinho, cantando uma música, cara, falando de um versículo que aprenderam, fruto daquilo que viveram na escola. Total, sim, né? Que viveram. Esse ano eu vibrei quando os alunos do 9º ano espontaneamente começaram lá um movimento de jejum de Daniel, né? Olha na hora que legal. do intervalo e tudo mais. Eu falei, glória a Deus, cara. Eu no 9º ano lá só queria jogar bola, jogar malha e não sei o quê, né? E como é que é assim, a questão carga horária de disciplinas numa escola cristã? Ou no caso especificamente da de vocês. Há uma retirada daquilo que é padrão nas outras escolas para trazer alguma coisa bíblica, cristã especificamente? Ou não? Não tem nada assim que é retirado ou inserido nesse aspecto? E se eu sou de uma família que não me interesso por essa questão do cristianismo, eu tenho lá meus filhos, mas não sou cristão, não tenho esse vínculo, mas a escola me agrada a estrutura, a escola me agrada a localização. Eu vou conseguir ser atendido naquilo que eu busco numa escola que não contempla a parte cristã ao qual ela se coloca? Então, a gente cumpre ali todas as disciplinas, né, de acordo com a regulamentação, com a matriz, né? A gente passa por todo o processo de aprovação da Secretaria de Educação. Então, a gente cumpre, sim, toda essa matriz curricular. Então, a gente não tira, né, nenhuma dessas disciplinas. A gente tem até no Fundamental 2, tem umas disciplinas a mais ali que a gente coloca. E tem, sim, a disciplina de Conectados com Deus, que é o ensino religioso, né? Então, que tem na matriz ali. E tem todos os dias o devocional. Então, os primeiros 15 minutos é esse devocional. Então, que é um devocional que é elaborado pela coordenação cristã da escola. Então, ela é padrão. Então, a professora segue esse devocional. Certo. Né? Então, esses primeiros 15 minutos ali, que seria o diferente, mais assim. Mas o que a gente percebe que faz a diferença, mais claro que isso faz, é essa conduta no dia a dia, nas situações, né? No desenrolar. Então, assim, porque tem a devocional, só que se na hora que tiver um conflito, na hora que tiver uma situação, não tiver uma conduta de acordo com o que eles estão aprendendo no devocional, exatamente, então não faz sentido. Não, né, sustenta ali. Então, tem esse devocional e tem essa disciplina de Conectados com Deus, que é aprender a Bíblia, né? Então, certo. Assim, vão aprender os livros da Bíblia. Então, a ideia é que com a criança ali do 1º ano até o 9º ano, ela tenha aprendido os principais livros da Bíblia, né? E por isso que ali, a partir do 1º ano, já tem até na lista de material a Bíblia. Certo. Então, assim, quando o pai vai fazer uma visita, quando a família vai fazer uma visita na escola, a gente deixa bem claro toda essa parte, né, cristã, toda essa questão do Conectados com Deus, da Bíblia, do que eles vão aprender e tal, de que tem essa disciplina, de como funciona. Então, a gente não teve até hoje nenhuma família que falou, eu quero estudar aqui e não quero participar dessa disciplina. Então, assim, ela é uma disciplina obrigatória, faz parte do currículo. Sim. Né? Então, assim, a gente não passou por nenhuma situação hoje de alguém dizer, eu não quero participar dessa. Né? E o nosso argumento seria, mas essa é que nem português, que nem matemática, que nem geografia e história. Então, certo. Você não tem como não participar dela. Né? A gente tem, sim, famílias que entraram na escola, que a gente sabe que não são famílias crentes, digamos assim, né? Que estão lá,
que permanecem até lá, né? Algumas que a gente não consegue mensurar digamos assim, o efeito propriamente, né, de estar lá. Mas a gente já teve uma família, não sei se o ano passado ou retrasado, que era uma família espírita, e o pai tirou da escola, e a aluna falou que o pai estava tirando porque não aguentava mais ela chegar em casa e ficar falando as coisas que tinha aprendido na escola. Pelo menos essa foi a fala da aluna. E o pai tirou e não falou por que tirou, né? Certo. Então, assim, a gente entendeu que ele não estava... Não gostou da questão cristã. Da proposta... Porque a criança começa a transbordar isso pra dentro de casa, eles falam, então, né? Vamos orar antes de comer, antes de agradecer o alimento aqui e tal. E aí houve esse outro lado, né? Da criança pra entrou dentro em da choque família, com aquilo que o pai acredita e tudo mais. E o posicionamento é claro. Como escola, a gente deixa isso muito claro na comunicação, na divulgação, quem vai visitar, conhecer. Se trata de uma escola confessional, que vai abertamente, então, pregar, né, os princípios e valores daquilo que a gente acredita. E até na pergunta anterior você falou assim, a sociedade, um contexto... Parece que há uma certa febre, uma procura, assim, né? Eu tenho visto isso lá na nossa realidade de escola. Muitos pastores, igrejas que querem abrir as suas escolas particulares de ensino aí, com o conhecimento, mas também com os princípios e valores. Empresários, gente às vezes aposentada, missionária, enfim, um monte de gente interessada em abrir escolas cristãs, né? Então há uma tendência. E isso acho que é meio notório pelo contexto que a gente tem vivido aí, essa polaridade toda, né? Conservador, liberal e tudo mais. Sim. É notório. Então parece que tem havido assim, um interesse, uma profusão aí de escolas cristãs. Na prática, eu ainda não vi isso em unidades, mas eu tenho visto muito em interesses, em conversas, em organizações, em divulgações. Vamos ver se isso começa a se tornar uma realidade aí em breve, né? E assim, aproveitando a fala que a Mari já fez, numa escola leiga, vamos colocar assim, uma escola que não é confessional, que não se coloca no mercado como uma escola cristã, transtornos como ansiedade, depressão, ou então um adolescente, uma criança que esteja sofrendo violência doméstica, tem toda uma rede já pronta, né? Uma rede de um conselho tutelar, uma proposta terapêutica. Às vezes o próprio profissional terapeuta é contratado, é um funcionário da instituição, ou então há toda uma indicação, um aparato. Uma escola cristã, ela, além disso, que eu acho que é padrão da própria proposta de educação, pode entrar ou deve, assume que entra com uma proposta bíblica, pastoral, a família tem essa consciência, ou a escola cristã não pode, não faz isso, embora você já deu, né, Mari, você já deu a dica de que essa reação é uma diferença, né? Poder cuidar das coisas dessa forma é uma diferença. Como que é isso? A família tem consciência que a criança vai receber talvez ali um suporte bíblico, um suporte de aconselhamento dentro da cosmovisão cristã? É assim que vocês trabalham? É assim que é feito o trabalho de vocês? Então, a gente faz esse acolhimento no momento, né? Por exemplo, uma criança está tendo uma crise, né? Então, assim, a gente faz esse acolhimento no momento ali, digamos, no dia, na hora ali. A gente faz esse acolhimento, conversa, né? Tenta entender, mas a gente já faz esse contato com a família, né? Então, assim, a gente vai fazendo meio que simultaneamente um pouco esse acompanhamento, mas a gente já passa também para a família, né? Porque a gente entende que é importante ter esse acompanhamento, às vezes terapêutico, e às vezes a criança já está fazendo, né? Então a família também às vezes já passa que está levando, né? Então a gente vai fazendo esse caminhar junto com a família. Certo. Né? A gente não tem na escola uma pessoa que faça esse acompanhamento espiritual com essas crianças, digamos assim, né? Então, a gente vai fazendo meio junto, digamos, né? Então, assim, a gente sabe que ela está passando por um momento de ansiedade, de acompanhamento com um psicólogo. Então, assim, a gente fica de olho nela. Mas a gente não tem, assim, um momento que ela tem um acompanhamento dentro da escola mais específico, né?
Mas a gente encaminha para a família. Às vezes a gente percebe e a família não percebeu, a gente já faz um encaminhamento para um terapeuta, né? Já faz isso diretamente. Falando de conselho tutelar, a gente já fez acho que uns 2 encaminhamentos esse ano, todo esse tempo, quer dizer. Mas são situações que são... É uma coisa bem difícil para a gente decidir, assim, sabe? Porque a gente precisa ver bem, assim, uma negligência da família, né? Não é simples, não é qualquer coisa. Sim, é uma situação bem difícil, assim, pra gente decidir. Eu acho que para qualquer escola. Qualquer escola. Né? É uma situação, assim, bem complicada. Então, a gente sempre tenta, né? Tenta entrar em contato. Mas a gente entende que... a gente sempre conversa muito isso com a equipe ali, com a direção, com a coordenação, que a gente entende que a gente tem uma responsabilidade com essa criança e com esse adolescente, e a gente não pode ser negligente até perante Deus, né? Da responsabilidade que ele coloca pra gente, se o pai não está fazendo a parte que ele tem que fazer também, né? Então a gente entende assim, a gente vai até onde a gente dá. Se essa criança não tem o suporte da família, então, às vezes, só resta pra gente acionar o conselho. Né? Então, por isso que eu digo que a gente tenta até o máximo. Né? É uma decisão bem difícil, mas a gente entende que a gente tem uma responsabilidade. Então, a gente tem que ir até... E sabe que a escola, a gente sempre também, eu vejo ali uma tentativa de extrapolar o convencional no sentido de alcançar as famílias nas programações, né? O Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, né? Final do ano. São sempre oportunidades para a gente também trazer essa cobertura espiritual de alguma forma, né? Apresentando a Jesus, a Páscoa, né? Evidentemente. Então, o Dia das Mães, vários anos, era um verdadeiro culto que elas faziam com as mães das crianças, né? O Dia dos Pais é uma programação no cinema, a gente colocava um vídeo lá antes do filme, né? Que trouxesse uma mensagem de reflexão. Então, também são oportunidades de você já inculcando nas casas, nas famílias. Teve uma época aí na pandemia, né, de uma tentativa de escola de pais, né? E isso é algo que a gente está tentando reativar e deixar algo constante, porque é difícil a questão do tempo e da presença e todo mundo, enfim, mas de chegar lá com os pais também, que às vezes você vê nitidamente o reflexo da casa na criança lá na escola. Então a gente está sonhando, tentando aí levar essa palavra, essa mudança também para os lares, né? Mas é gostoso ver o movimento e como essa rede, esse apoio muda um pouquinho a história das crianças. Né? E coisas práticas. Eu lembro de um episódio, eu gosto que as profs lá e a coordenação compartilhem com a gente algumas histórias. Teve um acidente de caminhão de carro na esquina da escola. Aí bateu lá, a criançada foi para a janela para ver. Fez barulho, né? O barulho que deu, né? Aí quando a prof virou para a sala de volta, viu um menininho cabeça baixa, assim, orando. E falou, o que está acontecendo? Ah, não, eu tô orando aqui para que ninguém tenha se machucado lá no acidente, né? Então, glória a Deus, que bênção, né? Esse movimento, assim, esse reflexo, assim. Dessa e de tantas outras histórias, assim, do Dia das Crianças, que elas fazem uma programação especial lá, de apresentação e tal. E o menino vai lá para dar o testemunho, contar a história dele. E aí ele sente no coração de fazer um apelo evangelístico. Olha, e aí ele começa a fazer o apelo e tal. E as profs começam a ficar tensas, nervosas, porque ninguém se movimenta. E o menino lá falando e pregando. De repente, todo mundo preocupado, começa a se levantar começa a vir o outro e tal. E vem aquela criançada na frente se ajoelhar ali e orar junto com o menino, né, no meio da programação lá do Dia das Crianças. Né? Então eu vibro também de ver esse a mais, esse extrapolar, né? Desde ter na nossa equipe, né, coordenadoras focadas para isso, porque seria muito prático ter uma coordenadora só para o núcleo, para o infantil inteiro, ou para o fundamental todo. Mas não, a gente tem uma para o infantil, uma para o fundamental, outra para a parte espiritual, outra para a inclusão, outra para a orientação pedagógica, outra. A gente tem essa rede também dentro da escola, né, para melhorar, elevar o nível e não sobrecarregar também, né, na medida do possível, né? E é um desafio, assim. Eu lembro que eu fui com um pastor fazer uma palestra sobre drogadição numa escola pública para os pais. Tipo, os pais do ensino médio dessa escola pública. E eram o quê? Tipo, 220 alunos de todo o ensino médio, uma escola pública grande, né? Então, pegaram um auditório lá para que coubesse aí cerca de 400 pais. Foram 3. Uau. Certo? E aí, o que era o auditório virou uma roda. Né? Virou uma roda de conversa com os 3 pais que foram presentes.
E você vê esse relato de escolas grandes, escolas pequenas, particulares, públicas, do pouco interesse dos pais em serem ensinados na educação dos filhos, nos desafios que os filhos têm. Isso se repete numa escola cristã, evangélica, ou a família cristã, a família que coloca os filhos lá, é uma família mais disposta a ir lá aprender, tipo uma escola de pais, por exemplo. Sensacional a ideia. Como é que vocês percebem isso das famílias dos alunos de vocês? A gente percebe que conforme a idade vai aumentando, a participação vai diminuindo, né? Certo. Então, eu acho que isso é natural, né? Talvez... Conta-se mais com a autonomia do filho, né? Mas assim, por exemplo, vai ter entrega de boletim, vai ter uma reunião né, da turma, alguma coisa assim. A não ser que seja uma situação muito crítica, que daí vai todo mundo em peso, né? A gente percebe que vai diminuindo, né? Então, assim, eu não sei dizer se fosse talvez num tema assim, né, alguma coisa, mas talvez se a gente usar como exemplo do bullying, né, que a gente fez. A gente fez o lançamento de um projeto lá do bullying. Escola Sem Bullying. Junto aos pais. Ia ter o lançamento com os pais, a gente fez uma reunião presencial. A gente dividiu de um jeito lá, achando que ia bombar, né? Chegou lá, acho que era para ter 200, tinha 40. Então, a gente já vê... E nem dá pra dizer que é um percentual ruim, mas... É isso que eu tava lembrando, sabe? A nossa diretora fala, assim, da surpresa que ela tem do engajamento dos pais, onde realmente tem situações, quando esperava 200, vieram 40, mas teve reuniões de apresentação do novo material pedagógico do Fundamental 2. Poxa, tinha um bocado de gente lá na reunião com os pais. Então, eu vejo muitas vezes o nosso pessoal de coordenação... surpreso, às vezes, com o engajamento, né? É gostoso porque ver, esse assim, é um desafio. Mas a gente ficou surpreso por causa do tema. Porque se fala tanto em bullying, porque meu filho bullying, meu filho bullying, faz bullying. Aí a gente até falou, bom, se duvidar os pais que estão falando que os filhos estão sofrendo bullying, nem eles foram na palestra, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que é natural, né? É um desafio e é triste, é ruim, porque eu vejo que a escola ela é limitada até onde ela pode ir com a criança e com o adolescente. E ela precisa da família para que o trabalho seja completo, né? E quando a família não responde, quando a família não participa, não é algo legal, assim, é algo que faz falta. Eu entendo, sabe? Você que talvez que é pai, mãe que está ouvindo, eu sei do cansaço, eu sei do trabalho que dá, eu sei que dá vontade de se sentar no sofá lá e ninguém fala comigo que eu vou assistir o jornal, vou assistir alguma coisa aqui, a série. Mas não, é nessas horas que você tem que parar, desligar, olhar lá para a mesa, ver teus filhos sentados lá e chamar eles e sentar junto para comer e tomar o café da tarde, dar o jantar junto, né? E fazer esse esforço contranatural seu, né? De querer descansar e se desconectar e estar junto com eles e conectar com eles e participar da vida da escola, da vida escolar do seu filho também, né? Se envolver, se engajar. Eu vibro com a associação, né? A comissão de pais. Tem uma comissão de pais na escola, assim. Que legal. Nossa, eu me sinto constrangido pelo amor deles, pela movimentação que muitas vezes eles fazem, vendendo pizza, fazendo lá um movimento na escola para poder ajudar a equipar melhor uma sala ou um ar-condicionado, né? Ou ajudar lá a turma do 9º ano, enfim, várias ações, mas esse amor, né? Por um lado a gente critica aí a falta de engajamento, mas por outro existe sim. Não, tem famílias que são excelentes, são maravilhosas, assim, de apoio, de parceria, de estar junto, isso, né? É verdade. E aí você vê no reflexo dos filhos, quando vai fazer um trabalhinho lá, o cara faz um trabalho top, assim. Aí os filhos, eles refletem exatamente isso. É muito bom. E a gente tem uma sociedade hoje, leis, né, no meio corporativo, vocês são empresários, vocês conhecem, acompanham a toda uma questão de inclusão, certo? Temos aí a questão da inclusão racial, a de gênero, a do LGBT, a dos portadores de deficiência. Acho que são os principais grupos hoje, focos de inclusão, de campanhas, de incentivo e tudo mais. E gera militância e tem um barulho, né? A escola é atingida por isso não só dentro do ambiente
corporativo. Ela é atingida, ela vive isso dentro da sala de aula com seus alunos. Os alunos que são da comunidade LGBT, nome social, né? Um menino que quer ser chamado pelo nome de menina, a família autoriza e a escola precisa alterar isso no diário de classe, nos registros do aluno. Tantas outras situações. O casal de namorado, né? Pega uma escola com faixa etária um pouco maior. Tem um casal de namorado heteroafetivo, tem um casal de namorado homoafetivo. Para uma escola cristã, né? Essa questão das inclusões. Eu acredito que de todas as inclusões, eu acho que essa da LGBT é o que mais pode gerar algum tipo de desconforto. Como que é para vocês isso? Se vocês, embora vocês trabalhem só até o 9º ano, como é que vocês têm vivido isso? Como é que vocês têm encarado esse processo todo? Uau, você sabe que às vezes me preocupa quando a legislação começar a nos apertar de tal forma que a gente vai ter que virar, sei lá, uma escola meio clandestina, meio underground, assim, né? Meio, sei lá, gente, porque às vezes assusta, né? É fato que isso não é tão realidade para nós pelo fato de ser uma escola confessional e abertamente posicionada, né? Então, aí a gente não acaba tendo famílias nessa situação. Eu lembro até de um caso, um casal afetivo demonstrou interesse em matricular o filho na escola. E nós fomos muito transparentes, muito com carinho, né, com muito cuidado, e falamos, olha, nós somos uma escola assim, funciona assado, né, o seu filho, a sua filha vai ficar vendo o tempo todo uma realidade da qual nós falamos, da qual nós pregamos, da qual nós vivemos aqui, e dentro de casa vai estar um outro contexto e outro conceito. Então, ela vai viver nesse eterno conflito, né? Vocês acham que isso é válido, é prudente, é bom ou não? E eu acho que muito pelo bom senso, pela razão, pela liberdade de escolha que nós temos aqui de ter uma escola confessional, enfim, houve esse entendimento da família, então, de não matricular o filho ali. Então, eu não vejo algo acontecendo, né? Mas a questão do discutir identidade, sexualidade, tudo isso aí é notório. Isso, eventualmente, tem palestras acontecendo, né? Colegas que já foram ministrar, já foram falar. Esse cuidado com as famílias, com as crianças, isso é notório. A gente não teve que ainda lidar algo por causa disso tudo que eu falei, né? O nosso posicionamento não... Eu acredito que o que possa proteger vocês realmente é esse posicionamento. Né? Porque aí a pessoa, a família, o próprio aluno que fica lá, ele fica muito consciente daquilo que é valor para vocês. Mas a gente já teve alunos que demonstraram essa crise. Entendeu? Então, assim, embora não chegou nesse nível, até acho que por causa da idade e pela questão da família ali, mas a gente já teve alunos que demonstraram essa crise de identidade, até por essa questão da gente fomentar, né, de palestra, de provocar o assunto. A gente já teve alunos que vieram conversar, dizendo, não sei, isso e aquilo, sabe? E da gente ter que dar uma atenção, de conversar. Mas é melhor que falem, né, Mari? Sim, não, é bom, mas eu digo assim, voltando naquela expectativa da escola, de que não vai ter isso. Né? Mas assim, é bom que eles falem, mas eu digo assim, num sentido de que existe, né? Eu acho que assim, da mesma maneira que acontece na igreja, né? Então, assim, as famílias estão, cristãs ou não, elas estão lidando com essa realidade, né? Esses desafios, essas crises, essas convicções, todo ser humano e assim, vai... Nos outros aspectos, aí é evidente a questão da acepção de pessoas, né? O que a Bíblia fala sobre racial, gênero e portador de deficiência. Total, isso faz parte. E assim, voltando, né? Se o pai e a mãe acham que é uma escola que não vai perturbar, que não vai ficar lá ligando, mandando recado, mandando mensagem, agenda e não sei o quê, não põe o filho na Grace. Desculpa. Que vocês vão trazer a família pro processo. Tentar lá, cutucar e vamos, gente, não pode ser assim. A gente não é daquela escola que vai entregar teu filho limpinho, arrumadinho, pronto, tá tudo perfeito, mil maravilhas, né? Como a gente sabe de muitas situações assim. Então, se a gente puder, tiver essa abertura,
essa liberdade, né? Como nossa confissão, né? Como aquilo a gente acredita, a gente vai em frente. Até o dia que proibirem a escola confessional no Brasil, né? E aí que eu falei que... Aí eu não sei, daí se a gente vai virar uma escola... Sim. Não, e até eu lembrei agora aqui de uma situação que a gente teve dessa questão racial, que foi uma turma, acho que é infantil 5, eles têm 5, 6 anos, que teve uma questão com uma professora que é negra, e as crianças que foram contra ela. Então, assim, daí a outra professora que teve que mediar, e daí teve que entrar em contato com as famílias. Por causa daquele racismo que estava vindo das crianças. Das crianças para com a professora. Então, que a gente não imagina, que né? já é algo que já dá para perceber que precisa ser trabalhado nas famílias. Nas famílias, né? Então, assim, eu me lembrei, assim, porque eu lembro que a gente ficou, assim, 5 anos, né? E daí uma amiguinha lá que defendeu a professora. Você vê, tinha 2 contra a professora e uma defendendo a professora, mas daí teve que notificar os pais, porque a menina, gente, assim, E olha, gente, por favor, né? Não entendo que a família é a pior das coisas. Todo mundo não é imune a isso, né? Esses dias não, faz um tempo já a gente recebeu um recadinho da escola da nossa filha do meio. E eu lembro, meu Deus, minha filha... E ela tá na tua escola? Tá na nossa escola. Tava lá, e veio um recadinho, falou, meu Deus, minha filha é uma delinquente juvenil, né? E tal, porque ela tinha falado que o irmão da amiguinha lá era adotado e não sei o que, assim, maldade. Que é o lado, às vezes, gente, né? Você que é pai, mãe, vai ser pai e mãe, é normal, criança fala umas abobrinhas, criança fala umas besteiras, né? E você tem que educar, né? Repreender, corrigir, acolher ali, depois corrigir e tudo mais. Então, às vezes, acontece sim, né, essas situações, e a gente foi conversar com a nossa filha, evidentemente, né? Para corrigir. Mas, às vezes, nós mesmos somos surpreendidos. A gente é o pai, às vezes. A gente é a família que tá errando, né? Olhando lá, a gente percebe que a gente tá fazendo. Onde, né? Da onde? E é muito natural, gente. É da nossa carnalidade, é da nossa naturalidade. Às vezes, falar besteira, agredir, enfim, né? E as crianças, infelizmente, né? Ou às vezes por causa realmente da casa, da família, do que ouve aí na TV. O que teu filho tá vendo no YouTube? O que teu filho tá vendo na internet, né? Tá vendo aí no celular? E acaba replicando isso aí dentro da escola, né? Ou dentro de casa. Né? E na visão de vocês, assim, como educadores, como pais, como cidadãos cristãos, se vocês pudessem definir, levantar, algumas coisas até foram faladas, mas algo bem direcionado assim, as crianças e os adolescentes hoje, como é que vocês definiriam isso? A essência deles, o desafio deles? E para nós, que somos gerações depois deles, sendo família ou não, às vezes como profissionais, como igreja, o que a gente precisa fornecer para essa galera? Como é que é a visão de vocês e o que a gente pode agir juntos? Uau. Profunda. Sabe que às vezes a gente precisa de ajuda também aí, né, dos universitários. Quando a gente olha para as crianças já pré-adolescentes e tal, a gente tem expectativas como pais, né, de que não, meu filho tem que aprender inglês, tem que aprender matemática, tem que aprender isso e aquilo, e já fazer robótica, e aprender programação, e pintar, e crochê, e judô e tudo mais, né? Porque eu quero que ela tenha sucesso na vida, porque eu quero que ela seja extremamente capacitada e tudo mais. Então, eu acho que às vezes a gente tem que dosar um pouco essa nossa ansiedade em querer descarregar sobre as costas da criança, né? Do pré-adolescente, às vezes já do adolescente, uma série de atribuições e tarefas e curso e capacitação, porque a gente quer que ele não erre na vida, que ele tenha sucesso, né? Que ele seja extremamente capacitado. E, cara, às vezes não. É a tua casa primeiro, o teu acolhimento, o teu cuidado com o coração do teu filho, da tua filha, né? De saber que você está todo dia junto com ele, na hora de dormir, tá contando uma história, tá orando junto, acordou, tomou café de manhã. Enfim, essa base é muito mais sólida do que tudo aquilo que você está tentando entulhar lá na vida como carreira, entre aspas, né? Porque daí ela vai descobrir o seu caminho, ela vai descobrir onde ela quer chegar, né? O que ela vai ser, né? E às vezes a gente fica nessa ansiedade, nessa
expectativa. Eu brinco lá em casa, né, de que as minhas filhas, e daí, vai querer trabalhar na escola ou vai querer trabalhar na comunicação aqui da igreja, né? Já meio que dando essa pressão e só essas opções. Na vida, né? Aí eu falo assim, ou se vocês quiserem ser outra coisa também. Então fica essa brincadeira assim, né, com fundo de verdade, porque a nossa ansiedade querer descarregar uma pressão em que, cara, calma, não precisa ser tanto assim não, né? Às vezes seu filho vai ter o seu caminho, a sua descoberta, mas faça o contraponto também. É fato que hoje a geração, olhando para nós, como você falou, parece que a gente tinha muito mais essa coisa da perseverança, da garra, né? De não desistir tão facilmente, né? De não se cansar, de não poder lidar com a ociosidade. E hoje não. O jovem que logo entra no mercado de trabalho parece que se cansa facilmente, parece que já deu 6 meses aqui, cadê a minha promoção, cadê a minha... quero virar chefe aqui, né? E tal. Não, vou mudar de empresa. E fica um ano numa, um ano no outro e tal. Então essa perseverança, às vezes, é algo que a gente percebe assim, uma certa falta também, que é algo válido da gente também tentar inculcar, né? Ensinar nas crianças. É difícil, eu acho que isso é um grande desafio, né? Mas falando de mim, assim, muito essa ansiedade de não querer descarregar muita coisa sobre a vida dos nossos filhos. E, não, filho, vamos com calma, né? Vamos com sabedoria. E aí? E você, Mari, o que você diria? Eu acho que... Meu Deus. Eu acho que um desafio, assim, nosso para as crianças mesmo é colocar elas, assim, pertinho de Deus, sabe? Porque esse mundo tem muitas atrações. Muitas, assim, muitas, né? Eu vejo as nossas, assim, que a gente deixa elas assistirem lá ou jogarem um pouquinho só no final de semana. E daí elas acabam jogando um pouquinho mais. Quando desliga, elas ficam, assim, transtornadas. Parece que vieram de outro mundo, assim, né? Então eu fico pensando assim de como mesmo, né, tudo assim que o mundo tem para oferecer é muito atrativo. E daí quando você diz que elas não vão ter aquilo, né, de como muda mesmo, né? E essa correria do dia, né? Como às vezes parece que a gente não tem tempo, e daí a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para, né? Então eu acho assim que um grande desafio nosso é conseguir colocar eles perto assim de Deus, né? Um dia eu ouvi um pastor falando sobre aquele versículo de deixar vir as minhas criancinhas, né? E ele falando assim que muitas vezes a gente como pai, a gente não deixa, né? Que o nosso deixar a gente não coloca eles perto de Jesus, né? Que esse deixar vir é a gente como pai não deixa eles irem, né? Até Jesus, assim. E eu fiquei pensando muito, assim, nisso, né? Que a gente que atrapalha eles chegarem perto. Então, eu colocaria essa questão espiritual, assim, sabe? Muito importante, assim, né? Que a gente acha que eles estão na igreja, a gente acha que, né? Numa escola cristã, então, às vezes a gente acha, então, que já tá fazendo certo. Tudo, né? Que já tá tudo pago, né? Então... eu vejo essa parte, assim, né, muito importante. E da nossa parte, assim, como adultos, eu acho que a gente tem... analisando, assim, vendo, assim, com relação a realidade ali dos pais e nossa também, né? Falando das famílias, como se a gente não estivesse junto. Eu acho que, às vezes, a gente tem invertido os valores com os nossos filhos, sabe? A gente tem colocado eles... como que eu posso dizer assim, como se eles fossem os donos da casa e a gente faz tudo que eles querem, a gente faz tudo que eles querem, a hora que eles querem, então tudo que eles falam é verdade, então é do jeito deles, da forma deles, né? Então eu acho que os pais, que os adultos têm perdido esse controle com relação, né, aos filhos. Certo. Então isso a gente tem visto que tem gerado uma confusão assim nas famílias mesmo, né? Então assim, tanto daí para as crianças quanto para os adolescentes, eles estão perdidos assim, porque eles não sabem quem que manda. Daí eles não têm maturidade para mandar, mas eles acham que mandam. Aí é muita responsabilidade para eles mandarem, mas também os pais não querem mandar, né? Então, assim, é um contexto familiar difícil, assim, né?
Então, eu acho assim, até pro pessoal mais aqui, o público, né? O pessoal mais jovem aqui, que é o público aqui, né, do podcast, eu acho assim que precisa se firmar em Deus, assim, né? De construir essa família forte. E quando, né, os que já têm filhos, os que vão ter, assim, de ter essa consciência, assim, né? De eu sou o pai, né? Eu tô construindo uma família, assim, porque é difícil. Às vezes é mais fácil, que nem o Albert falou, ai, filho, faz o que você quiser, mas só não chore. Eu brigo assim, o que você quer pra não chorar, né? Mas até porque esse mundo suga muito da gente, né? Então eu acho que a gente precisa estar perto de Deus, não só ele, as crianças, mas a gente também, e assumir o nosso papel, que é aquilo que Deus... Só o que Deus espera da gente. E se a gente não atrapalhar deles chegarem até Jesus... Já tá bastante... Já tá muita coisa feita, já né? Já tem uma boa caminhada. Encorajar, né? Eu acho que de formas práticas, até não sei se eu falei sobre o pedir ajuda dos universitários, quis dizer assim, um psicólogo, um terapeuta, né? Alguém, um pastor, enfim, para te ajudar nessa percepção que às vezes a gente não tem, né? Apoio, né? Rede de apoio e coisas práticas, né? A Mari estava falando das influências aí. Você já checou lá o histórico de navegação do celular do seu filho, né, da sua filha? Você já olhou as conversas de WhatsApp dele lá? O que está falando, o que não está conversando? Então, seja intencional, seja prático nisso, né? Lá em casa a gente tem lá um quadrinho onde a gente põe um versículo para memorizar, né, a cada 15 dias, 20 dias lá, e todo mundo tem que memorizar aquele versículo. Então, coisas assim pequenas, às vezes para você colocar já dentro de casa, para tentar fazer isso que a Mari falou, concordo 100%, né, de levá-las um pouquinho mais para perto de Jesus. E ser intencional, porque eu sei que às vezes não vai dar vontade, o cansaço e tudo mais, mas, cara, não tem coisa mais gostosa depois do que você ouvir, ver o sorriso do seu filho, da sua filha, dele se desenvolvendo, dele crescendo, né? Então, deixa de ser pai de pet, mãe de pet. Cara, vai mãe lá. De mãe de flor. Eu falei, ai, meu Deus. Não, gente, meu Deus. Vão e multipliquem. Tenham filhos. Gente, filho é bênção. É uma bênção, é uma alegria. E eu não tô falando isso só porque eu sou dono de escola, não. Gente, é porque é bênção. Uma coisa mais gostosa do mundo. Você vê lá os traços seus, ou da sua esposa, ou do seu marido, enfim, aparecendo ali no sorriso, no lábio, na bochechinha, no cabelo, na personalidade. E coisas que até você... Da onde que veio essa criaturinha aqui, né? Porque eu não sou assim, ela não é assim. Como que é? Ou tem outras horas... Não, esse daí é a cara da minha esposa, né? Então, é tão gostoso a gente poder ver, porque a sensação é que o mundo é totalmente contra, né? Não, aqui nada, a mulher tem que ser independente, que mané filho, que nada disso, e não precisa ter família, e... Cara, não é por aí. Queria ouvir de vocês agora dicas para os nossos convidados. Uma música... Uma lista para os dois. Uma música, 2 links e 3 livros. Vamos ver se sai. O que você sai aí, Mário? Eu anotei algumas coisas aqui, mas pode dar mais de um aqui? Pode. Pode. Então, dá uma colher de chá. Né? Eu acho que música, gente, tem momentos na vida que você não consegue... Parece que falar, exprimir. Às vezes nem orar parece que você consegue. Mas, cara, o louvor às vezes tem esse potencial de te ajudar a exprimir aquilo que está no teu espírito ali. E você só ouve aquilo e vai te ministrando, vai te consolando, vai te ajudando. Então, eu acho que tem fases e músicas que vão falando no meu coração nesses tempos difíceis, assim. Então, estava lembrando da Bênção, né? Foi uma música que foi muito abençoadora para mim. Das promessas, né? As promessas aí, o Promises, que estava bombando. E agora o que está falando muito para mim é a Cornerstone, né? Que Deus é a nossa pedra angular, Jesus é a nossa pedra fundamental, né? É nele que eu devo focar, ter a minha fé, ter a minha vida sempre em cima dele, né? Acho que de música... Tem alguma aí, Mário? Não, eu ia falei falar demais. Promessas. Promessas? Ah, então ok, bateu já. Fechou. 5 pontos para cada. Links, sites, perfis, dicas. Eu não posso deixar de falar do Instagram da Escola Grace. Mas sabe por quê? Cara, eu vibro em ver assim como isso é algo que extrapola a gente, ou o nosso ser, ou a nossa intencionalidade. É um corpo vivo, é algo orgânico que vem brotando ideias, coisas, postagens, a criancinha ali orando com a mãozinha no coração. Eu falei, cara, glória a Deus, foi isso. E não precisei falar, não precisei pedir, né? Tem gente, tem a prof, tem a comunicação, tem lá um povo, enfim.
mas dali a gente vê coisas acontecendo que mostram a vida da escola, né? E isso reflete em pessoas que admiram tanto a gente, que falam, nossa, eu quero estudar aí, nossa, eu quero trabalhar aí, nossa, como é que faz para ter uma Grace aqui, né? Nossa, tem uma moça que mandou um e-mail pra gente, Albert, eu quero abrir uma Grace aqui em Dayatuba, não sei onde que é. Falei, puxa, hora aí que nós vamos morar aqui. Beleza, passou o tempo, cara, que orar que nada. A mulher foi lá, abriu uma escola igualzinha a Grace, com outro nome, mas copia tudo que a gente faz, né, no Instagram dela lá, é igual o nosso, assim, impressionante, idêntico, assim, né? Mas glória a Deus, tá lá abençoando o reino, enfim, caminhando com uma escola cristã também. Então o Instagram da Grace, acho que é um link, né, especial. E eu queria falar do Global Leadership Summit. Procura aí na internet, Global Leadership Summit. Se você não falasse, eu ia falar, Albert, fala do Summit. Não posso deixar de falar, gente, porque a minha vida, o privilégio de poder servir aqui na PIB de Curitiba, de ter um pastor Pascoal como o meu chefe, líder, parceiro, pai, apoiador e tudo mais, né? Formou em mim, instigou em mim muito do que eu sou hoje. E uma boa parte do que eu ouvi e aprendi nas palestras e palestras do Summit, né? Nesses quase 15 anos que eu estou liderando o Summit de Curitiba aqui, de ouvir tanto pastor, missionária, empresários, empreendedores, caras da política, caras de tantas frentes, cara, que me abençoaram e me deram a ousadia, a fé, né? A força, a certeza de confiar em Deus e de empreender, de caminhar, né? Então, o Global Leadership Summit convido você, encorajo você a seguir, acompanhar, a se inteirar. É um material precioso. Ele tem funcionado muito na forma de evento também, então você pode vir participar aqui em Curitiba, você que é da região, né? Sempre em março. Mas se você seguir aí o Summit Brasil, você vai ver que o evento acontece no Brasil inteiro. Mais de 50 cidades aí ao longo do ano e é algo abençoador. Vale a pena. Algum link aí, Mari? Não é muito minha área. Como não? Não sei. Né? Tá bom. E livros? Achei um aqui, ó. Me lembrei. Coração em Chamas pelo Espírito Santo, de Wesley Duell. Legal. É um livro que o pastor Pascoal indicou uma época, né? Anos atrás. E, nossa, é um livro muito bom, assim. Te traz, assim, te coloca, assim, te traz uma visão, assim, uma conexão, assim, te dá um choque de realidade, proximidade, assim, com Deus, que é muito boa, assim. Então, uma dica aí. O pastor Pascoal sempre insistiu muito, assim, na galera ler livros, né? Então, tinha esses livros aí, foi muito bom. A Escolha, um livro pequenininho sobre gestão, liderança também, muito bom também, vale a pena. Formador de Heróis, foi uma outra indicação dele também. Capa até meio parecida, vermelho. É bem legal. Bem bacana. Aqui, nossa, na época foi... A Mari é a que mais lê lá em casa. Certo. Ela é muito inteligente, né? E eu preciso falar disso também, gente. Como me impressiono, assim, como me orgulho de ver alguém assim que até então era mais recatada, mais assim, fechadinha. Eu brinco, né? Que ela não gostava de atender o cara do gás, assim, tinha vergonha de conversar com o menino do gás. E de repente ela é uma empresária, tem que lidar reunião com arquiteto, engenheiro, bombeiro, vigilância sanitária e uma equipe, um staff de quase 130 pessoas na escola, entre professores e funcionários e tal. E como ela virou, assim, de uma forma, né, de professorinha, de nutricionistazinha ali para uma empreendedora, né, do dia para a noite, quase literalmente, em lidar com finanças, com marketing, com gestão, com parte legal, jurídica, né, e tudo mais. Então, eu vejo assim essa capacidade que ela tem, né, de encarar, de ir à frente, como ela lê muito. Então, todos esses livros aí sobre educação de filhas, de meninas e adolescentes, ela já leu tudo. Sobre mulher. Nossa, ela lê muito livro lá na cabeceira dela, né? E eu estava lembrando aqui de alguns livros que eu li recentemente. Pirâmide da Sabedoria, muito bom, gente. Fantástico. Né? A gente tem vivido uma crise epistemológica, assim, né? Do conhecimento. A gente já não sabe mais o que é conhecimento, porque a base, o conceito de verdade, de ciência que a gente tem, para o outro já não é o mesmo. Daí você vai querer discutir sobre a Terra terraplanismo, né? Mas não é. Então, enfim, é uma situação curiosa aí. A Pirâmide de Sabedoria é muito bom. Para os homens, né? Recomendo aí o Cada Homem é um Guerreiro. Uma série de 3 livros aí, 4 livros, na verdade, uma série que fala de hombridade, vida com Deus, você ser um melhor marido, você ser um melhor pai, né, um melhor filho. Cara, fantástico aí a série do Cada Homem é um Guerreiro. É bom para você fazer assim, tipo discipulado, sabe? Em grupo, em comunhão, conversando, batendo papo. Cara, um livro
excelente, muito bom, Cada Homem um Guerreiro. E aquele soundtrack lá que você... Ah, nossa, gostei muito do John Acuff, né? Soundtracks ou trilhas sonoras. Às vezes você fica com aquele pensamento na tua cabeça: eu nunca vou ser um cara assim, eu nunca vou ser assado, eu não consigo, eu não posso. Tem trilhas sonoras na nossa cabeça, gente, que às vezes a gente não vai conseguir zerar, mas você consegue substituir ou tocar outras trilhas mais altas, né? E aí mudar a tua vida, cara, mudar, né, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, né? E é um autor que, apesar de não ser cristão, cara, ele está usando de conceitos e bases que a gente já sabe na Bíblia, né? Daquilo. Eu sei que pensamentos tenho sobre vós são pensamentos de paz, de bondade, de amor, mas ele traz uma forma mais prática, assim. E aí eu gostei muito de ouvir e entender esse autor. Vai numa linha assim muito legal, né? Eu tenho ouvido muito o Craig Groeschel, também o pastor da Life Church, lá no podcast de liderança, em que ele traz também um outro autor falando desse olhar, assim, desse cuidado com ser mais positivo do que aquilo que você pensa, que você fala. Muda a tua ação, cara, muda a tua postura para encarar o dia a dia, né? Mas foi muito bom, o John Acuff, trilhas sonoras, né? Soundtracks. E eu termino com o devocional do Spurgeon, Charles Spurgeon, né? Ele tem um devocional aí de dia e de noite e o cara é fera, o cara bate. Cuidado, ó, você vai ter que ler, às vezes não é fácil, ele bate duro, mas, gente, impressionante se olhar lá a introdução. O cara que escreveu, esqueci agora, acho que era 800 sermões, 300 e tantos livros, participou e geriu 30 ou 40 organizações diferentes, entre orfanatos, escolas, institutos, seminários e não sei o quê. E a gente olhando assim, eu reclamando para Deus, eu trabalho numa igreja, tem uma escola e tal. E o cara tinha, sei lá, 50 instituições, escreveu não sei quantas centenas de livros. Então, uma inspiração aí do Spurgeon. Dia a dia com Spurgeon. Maravilha. Agora vou pedir o seguinte para vocês. Um de cada vez vai virar para a câmera e vai deixar uma mensagem para a galera que vai estar aqui ouvindo, abençoar aquilo que vocês creem que vocês vão poder ser benção aí para a galera que está nos ouvindo. Uma mensagem indicada. Vira para a câmera e manda ver. Dá um tchauzinho. Eu queria deixar um recadinho aqui, que eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, é muito importante buscar em Deus qual é o propósito da vida, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque quando você souber o propósito da sua vida, daquilo que Deus criou para você fazer, para você viver, todas as coisas Deus vai prover, todas as coisas Deus vai derramar sobre você e você não vai precisar de mais nada. Você vai poder viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Então, busque o propósito dele para a tua vida. Amém. Uau, que legal. Olha, não foi nem combinado aqui, mas o que eu tinha para deixar para falar complementa com o que a Mari falou, assim, né? Não restringe o seu propósito, porque às vezes isso acho que vem um pouco depois, assim, né? Talvez você já tenha um caminhar no seu propósito, onde você começou e você acha que é só aquilo, e aquele quadradinho, e aquela cerquinha. E às vezes Deus tem algo maior ainda, mais amplo ainda, né? Qual é o versículo que traduz o seu propósito? E revisita ele. Olha, Deus talvez pode te dar uma ressignificância ainda maior. Eu achava que para mim o não se amoldar aos padrões deste mundo, né, e transformar a nossa mente aqui para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus era usando só a comunicação, né? E onde é o meu ministério, o meu servir, meu chamado, minha paixão e tal. Mas me surpreendi em entender de Deus que esse não se amoldar ao padrão também agora envolvia a educação. E esse foi um dos motivos de envolver e de abrir a escola, de empreender nessa área também, né? E eu achava que era só esse mundinho aqui da comunicação, que já é grande, né? Uhum. Mas esteja aberto a isso. Talvez Deus quer ressignificar o seu propósito, te dar horizontes ainda maiores do que talvez você imaginava, que já estava bom, estava tranquilo, o status quo, ficar ali no confortável, né? Mas não, Deus pode ter coisas ainda maiores para você. Maravilha. Albert, Mari, parabéns por tudo que vocês têm construído. Parabéns pela Escola Grace. Conheço famílias que os filhos são alunos de vocês. Conheço profissionais que trabalharam e trabalham com vocês. Fica aqui a gratidão, né? E que Deus os abençoe, os prospere, que vocês voem, né? Que isso tudo que Deus já manifestou na vida de vocês
vá mais longe, né? Que os filhos deem continuidade, pelo menos uma. Pelo menos uma. Eu vou se salvo pelo menos uma ali, que dê continuidade nesse legado, para que mais e mais famílias sejam tocadas pela educação e pela presença de Deus que a Grace representa. Amém. Tá bom? Obrigado. E valeu demais por estar aqui. Valeu mesmo. Obrigado. Bom demais estar aqui com vocês. Bom, gente, mais uma semana foi muito bom. E semana que vem tem mais One College Talk. Até lá. Tchau!